A conquista do Vêneto, em 1866, representou mais uma etapa fundamental no processo de unificação italiana e teve como contexto a Terceira Guerra de Independência Italiana, travada paralelamente à Guerra Austro-Prussiana. A estratégia italiana baseava-se em explorar a rivalidade entre as grandes potências da Europa Central. Camilo Benso, o conde de Cavour, já falecido à época, havia defendido antes de sua morte que a unificação italiana não poderia prescindir de alianças diplomáticas sólidas, e seus sucessores seguiram essa lógica ao se aproximarem da Prússia. A Itália firmou com o Reino da Prússia, liderado pelo chanceler Otto von Bismarck, uma aliança militar secreta. O acordo previa que, caso a Prússia entrasse em guerra com a Áustria, a Itália se juntaria ao conflito com o objetivo de conquistar o Vêneto, então sob domínio austríaco desde o Congresso de Viena, 1815. A expectativa italiana era que, com ataques simultâneos em duas frentes, a Áustria se veria obrigada a ceder o território. A campanha foi oficialmente iniciada em junho de 1866. Contudo, a atuação militar italiana foi marcada por dificuldades. O exército italiano era numericamente forte, mas mal coordenado. O comando foi dividido entre o rei Vittorio Emanuele II, que liderava tropas no Trentino, e o general La Marmora, que comandava a ofensiva principal no Vêneto. A falta de integração entre os dois comandos comprometeu a eficácia das ações. A derrota italiana na Batalha de Custoza, em 24 de junho de 1866, foi um duro golpe à moral do exército. As tropas austríacas, bem treinadas e lideradas pelo arquiduque Alberto, infligiram uma derrota significativa aos italianos. No fronte naval, a situação foi igualmente desastrosa para a Itália. A Marinha Real Italiana sofreu uma derrota humilhante na Batalha de Lissa, em julho de 1866, diante da Marinha Austro-Húngara, liderada por Wilhelm von Tegetthoff. A batalha expôs a falta de preparo e disciplina dos marinheiros italianos, além de deficiências técnicas e estratégicas. A derrota naval, embora não decisiva para o resultado político do conflito, representou uma mancha no orgulho nacional e nas pretensões marítimas italianas. Apesar dos reveses militares, a sorte da Itália foi decidida nas vitórias prussianas. A Prússia obteve importantes triunfos sobre a Áustria, sobretudo na decisiva Batalha de Sadowa, ou Königsrätz, em 3 de julho de 1866. Essa vitória forçou o Império Austríaco a negociar a paz e ceder território como forma de aliviar as pressões. Bismarck, interessado em concluir rapidamente o conflito e consolidar a unificação alemã sob a hegemonia prussiana, intermediou os termos da cessão do Vêneto à Itália. Curiosamente, a Áustria não entregou o Vêneto diretamente aos italianos, mas o transferiu à França, de Napoleão III, que por sua vez o repassou à Itália. Esse gesto diplomático visava preservar um mínimo de honra para o Império Austríaco e manter boas relações com o governo francês. Ainda assim, a conquista foi celebrada como uma vitória nacional e trouxe entusiasmo renovado para o movimento de unificação. Para legitimar a anexação, o governo italiano organizou um plebiscito no Vêneto em outubro de 1866. O resultado foi amplamente favorável à unificação com o Reino da Itália, ainda que muitos historiadores questionem a lisura do processo, que teria sido conduzido sob forte influência estatal. De qualquer forma, o plebiscito serviu como símbolo do desejo popular de união e reforçou a narrativa nacionalista promovida pelo governo. A conquista do Vêneto teve também um impacto simbólico importante. A cidade de Veneza, com seu passado glorioso como república marítima independente, era um símbolo do esplendor italiano anterior à fragmentação da península. Sua incorporação à Itália reforçava a ideia de resgate de uma herança histórica comum e alimentava o sentimento de continuidade entre o passado glorioso e o futuro promissor da nova nação. Por outro lado, a guerra revelou limitações estruturais da Itália recém-unificada. A falta de coesão entre os diferentes exércitos regionais, as dificuldades logísticas, a resistência das populações locais e a frágil integração administrativa mostravam que a unificação política não significava ainda uma verdadeira unidade nacional. A conquista do Vêneto foi mais uma peça no quebra-cabeça da unificação, mas o processo de consolidar uma identidade e uma estrutura estatal sólidas continuaria por muitas décadas. Assim, a Terceira Guerra de Independência, apesar das derrotas militares italianas, resultou numa importante conquista territorial e política.
A Itália se aproximava cada vez mais do objetivo de unificar toda a península, restando apenas Roma e o Lácio fora de seu controle direto. O movimento do Risorgimento, portanto, seguia vivo, impulsionado mais pela diplomacia e pelo contexto internacional do que por vitórias no campo de batalha.